Sejam todos bem-vindos nessa noite ao nosso culto de louvor e adoração da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela comunhão que o Senhor tem permitido que nós tenhamos nesta noite, neste culto, neste dia que o Senhor fez, amém? Eu espero que todos estejam bem, que tenham tido uma semana abençoada e nesse dia que se inicia, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, no nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor, porque o nosso Deus ele é tremendo, o nosso Deus ele é soberano e nós estamos aqui reunidos para engrandecer ao Rei da Glória, amém? Louvado seja o Senhor. Eu convido a todos então neste momento a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Que palavra maravilhosa! Que nesta noite possamos ouvir Deus falar aos nossos corações, que nesta noite os nossos corações estejam aquebrantados para o derramar, para o operar, para o ministrar do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a igreja, sobre o Brasil, sobre as nações, no nome de Jesus, amém? Que o Senhor seja glorificado cada dia mais pela sua igreja, no nome de Jesus. Eu te convido neste momento então a orarmos, gratos ao Senhor. Oremos então. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos, porque Tu és tremendo, porque Tu és soberano, Tu és, ó Pai, o Rei da Glória, Tu és o Todo-Poderoso, e eis aqui, Senhor, a Tua igreja, eis aqui o Teu povo, Senhor, a Te engrandecer e a declarar: Abba, Pai. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar, vem, Senhor, e reina sobre os nossos corações, vem, Senhor, e derrama no Teu Shekinah nesta noite, que sejamos tocados, que sejamos ministrados e que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, obrigado, Senhor, pelo Teu povo, pela comunhão que temos, ó Deus, e pela comunhão que temos contigo. Que nesta noite os nossos corações estejam quebrantados, ó Pai, para ouvir a Tua voz e glorificar ao Rei dos Reis. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar, vem, Senhor, e reina sobre os nossos corações, e recebe a nossa adoração, que possa subir a Ti como aroma suave, e que a Tua palavra, Senhor, possa vir como flecha certeira, e que em tudo o Teu nome possa ser exaltado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem, Senhor, vem, ó Pai, e toma o Teu lugar. Oh Deus, te clamamos, vem, Senhor. Oh Pai, e te agradecemos hoje e sempre, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, engrandeça ao Senhor, e logo mais ouviremos a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Sim.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Foi pelo seu amor, pelo seu amor. Sim, foi. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelo sacrifício na cruz, Deus. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos dado a vida, mesmo não merecendo, Deus. Obrigado pelo Senhor ter dado a graça, mesmo não merecendo, Deus. Até que o Senhor tenha nos sustentado, Pai. Obrigado pelo Senhor sempre estar conosco, Deus. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz, Pai, que hoje nos dá vida, nos dá a possibilidade de uma vida eterna junto com o Senhor. Se não fosse por o Senhor, o que seria de nós? Nosso coração está quebrantado o seu amor. Glória a Deus, aleluia. Este é o nosso Deus, um Deus que opera maravilhas, mas nós precisamos ter um coração aquebrantado na presença do Senhor, para que Ele ministre o querer dEle, a vontade dEle, a grandeza dEle seja exaltada nas nossas vidas, e que a luz de Cristo possa brilhar cada dia mais sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque sem Deus não somos nada, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Abra o teu coração, continue ainda na presença do Senhor e permita que o Senhor continue a trabalhar, continue a manifestar e operar poderosamente na tua vida, com poder, graça e autoridade. Creia que o Senhor tem muito mais para você nesta noite. Creia que o Senhor está preparando grandes coisas para você e para mim, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Novamente eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer aqueles que têm nos acompanhado pelo nosso canal do YouTube. Que eu e você possamos cada dia mais estarmos unidos em comunhão para glorificar aquele que é único e digno de todo louvor e de toda glória, de toda majestade, de toda a honra, o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Nesta noite, então, eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem ministrado ao meu coração, algo que Deus tem colocado, que eu e você possamos, como dissemos no início da abertura, ouvir a voz do Senhor, estarmos atentos à voz do Senhor, porque quando Deus fala, Ele opera. Quando Deus fala, coisas acontecem. E eu creio que nesta noite o Senhor fará e tem feito maravilhas na minha vida, na tua vida, na igreja, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por esta noite, pelo nosso culto de louvor e adoração. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela nossa comunhão. Louvado seja Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, reunidos na presença do Senhor, para ouvir o grande eu sou, aquele que é o Todo-Poderoso. Amém? Que eu e você possamos sentir a presença do Senhor nesta noite,
Que eu e você possamos deixar o Senhor tocar nos nossos corações, porque saiba que Ele está aqui presente, que Ele está aí presente na sua casa, aonde quer que você esteja, o Senhor está com você. Nesta noite, se nós queremos restauração, precisamos clamar ao Senhor. Se nós queremos livramentos, precisamos clamar ao Senhor. Se nós queremos as bênçãos do Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor. Ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao Deus eu sou, o grande eu sou, ao nosso Deus, o nosso Deus que é o Todo-Poderoso. Clame ao Senhor e Ele ouvirá dos céus. Que nesta noite, se nós queremos fogo de Deus, nós precisamos nos prostrar e adorar ao Senhor, entrar na presença com um coração contrito, aberto e movido pela presença do Senhor. Porque a presença do Senhor ela é santa, maravilhosa e gloriosa. Se nós queremos ouvir Deus nesta noite, nós precisamos orar e nos consagrar. Nós precisamos abrir os nossos corações e os nossos ouvidos. E Deus ali no seu alto e sublime trono nos responderá, nos visitará, nos tocará e derramará um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de unção sobre as nossas vidas. Mas se Deus, Ele falar não nesta noite ao teu coração, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de verdade, o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, um Deus de promessas, um Deus de verdade. Se Deus nesta noite falar ao meu coração e ao seu coração o não, que possamos ouvir e praticar. Então, que eu e você possamos nesta noite ouvir a doce voz do Senhor. Glória a Deus, amém? Eu convido a todos então neste momento a abrirmos a palavra do Senhor, ali no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 16. Convido a todos então, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 16. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Engrandecido seja o nosso Deus. Eu te convido então neste momento a orarmos ao Senhor, para que Ele possa ministrar poderosamente aos nossos corações, amém? Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. Pai, que possamos ouvir a Tua doce voz, ouvir a Tua palavra e que sejamos alimentados, levados a um tempo de graça, a um tempo de renovo, a um tempo de desafio, Senhor. Vem, Senhor, reina sobre os nossos corações e toma o Teu lugar. Que sejamos, ó Deus, levados a um tempo de graça e que o nosso coração possa arder pela Tua presença, pela Tua palavra, cada dia mais, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele criou o homem, criou Adão. E Deus deu uma ordem a Adão. Adão, você precisa de uma direção, você precisa de ser orientado. E a orientação que eu te dou: não coma daquela fruta, daquela árvore. Ou seja, Deus mostrou a Adão o caminho da obediência, o caminho da posteridade. Mas nós vemos aqui o primeiro não de Deus para o homem, dando orientação, mostrando que haveria consequências caso o homem desobedecesse a Deus. E o primeiro ponto que nós vemos aqui: Deus falou não para Adão.
como nós já lemos aqui no capítulo 2, a partir do verso 16 e 17, Deus falou: não comerás. Essa foi a ordem de Deus para Adão. Quando um pai ou uma mãe querem ser enfáticos com seus filhos sobre algo que não é bom, eles dizem não, pois eles querem que os seus filhos tenham um futuro bom, caminhos bons, que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Mas para isso os filhos precisam ouvir e obedecer. Como pais, nós precisamos educar os nossos filhos, é a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação. O Senhor colocou os nossos filhos para que pudéssemos cuidar deles, e nós precisamos fazer o nosso melhor para os nossos filhos crescerem e serem uma geração poderosa na presença do Senhor. Nós pais precisamos falar não, precisamos aprender a falar não, porque se falamos não, estamos buscando o melhor para os nossos filhos, um futuro melhor para os nossos filhos. Precisamos mostrar que somos pais quadrados, mas não ultrapassados, com segurança aos nossos filhos, no hoje e no amanhã. Nós estamos vivendo dias em que o mundo está globalizado de muitas coisas, mas os princípios de Deus, eles nunca serão mudados. Os princípios de Deus continuam os mesmos, e nós precisamos ensinar os nossos filhos essa verdade cada dia mais, essa verdade que gera vida, essa verdade que é eterna. O Senhor Jesus é o nosso Rei, o nosso Salvador. Adão, ele foi ensinado, ele caminhava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, e Deus disse: não coma, e Adão desobedeceu, Adão comeu, e então Adão, ele colheu aquilo do qual ocorreu a sua desobediência, a consequência do seu pecado, da sua desobediência a Deus. Quanto tempo nós temos estado com os nossos filhos? Porque nós sabemos que os nossos filhos precisam ser ensinados, e nós precisamos mostrar o que o Senhor tem nos ensinado, essa vida cristã, e dar aos nossos filhos uma educação cristã, uma educação que possamos dizer que o nosso Deus, Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus Criador, Ele é o que faz o impossível acontecer, e que Deus criou todas as coisas conforme a vontade dEle. Nós vemos que Adão, ele abriu mão de tudo isso que Deus havia dado a ele, de tudo que Deus haveria de dar para ele, porque Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. E nós sabemos que quando nós ensinamos as nossas crianças, elas crescem, se tornam adolescentes, se tornam jovens, adultos, e quando a palavra do Senhor está inculcada, ela jamais se desviará dos caminhos do Senhor. Está ali arraigada em seu ser a palavra que é luz, a palavra que é alimento, a palavra que é poder para libertar e liberar de todas as ações do inimigo. Porque nós sabemos que o inimigo, ele é astuto, o inimigo, ele não dorme, e coisas ruins são colocadas nos desenhos, nos filmes, ao redor das nossas crianças, para que elas achem que tudo que o mundo tem colocado é normal. Meus irmãos, o mundo tem implantado nos corações, nas mentes das crianças, algo que é diferente do que Deus criou, algo que é diferente da verdade
do Senhor. E nós precisamos cuidar das nossas crianças, nós precisamos orar pelas nossas crianças, nós precisamos dar o nosso melhor para as nossas crianças, pois quando elas crescerem, elas não se desviarão do caminho do Senhor. Nós, como pais, precisamos ensinar, não o padrão que o mundo tem ensinado, mas o padrão de Deus, os princípios de Deus para os nossos filhos, para o nosso lar, para a nossa casa. Nós sabemos que somos exemplos, somos referências para eles, mas além de ser referências, nós precisamos estar presentes no dia a dia dos nossos filhos, nós precisamos caminhar com eles, nós precisamos saber com quem eles estão caminhando, nós precisamos saber o que eles estão vendo, nós precisamos saber das dúvidas dos nossos filhos, e nós, como os pais, representantes de Deus, para cuidar dos filhos, precisamos cada dia mais da graça do Senhor para cuidar dos nossos filhos, que serão futuros jovens adultos desta geração. Nós sabemos que Deus ensinou, Deus estava ali com Adão, mas mesmo assim Adão decidiu seguir o que Eva falou, o que a serpente falou, o que o mundo tem falado, e deixou de lado o que Deus falou a ele, o que Deus ensinou para ele, a ordenança de Deus. E muitas vezes nós estamos dizendo não para Deus e dizendo sim para o mundo, entregando de bandeja os nossos filhos, a geração que tem crescido na igreja. Nós precisamos ser pais fortes, pais de joelhos, para que os nossos filhos possam crescer verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós vemos que o mundo tem pregado uma fantasia, uma alegria momentânea, mas nós devemos anunciar alegria verdadeira, alegria eterna, alegria que é contínua, que é a presença do Senhor, a doce presença do Espírito Santo de Deus. Nós vemos ali no livro de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram tirados dos seus lares para um lugar estranho, do qual não conheciam, mas os princípios de Deus estavam arraigados em seus corações, porque os seus pais lhes ensinaram o caminho e a verdade, e eles decidiram não se contaminar, eles decidiram não estar ali comendo dos manjares da mesa do rei, mas decidiram cada dia mais estar na presença do Senhor. E o Senhor foi com eles, o Senhor os abençoou, e o nome de Deus foi glorificado na vida daqueles jovens. Louvado seja o Senhor. Aqueles jovens obedeceram à voz de Deus quando disse não aos manjares. Aqueles jovens obedeceram à voz do Senhor quando os homens quiseram colocar o que eles deveriam fazer, as decisões que eles deveriam tomar. Aqueles jovens ouviram a voz de Deus, porque caminhavam com Deus. Mas não pense que as lutas de Daniel, Sadraque, Mesaque acabaram, não. As lutas deles continuaram. Daniel foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado ali na fornalha ardente, mas eles não abriram mão dos princípios ensinados pelos seus pais, pelos princípios que eles cresceram na presença do Senhor. Deus é Deus, e se eu sou de Deus, Deus vai à frente, Deus cuida, e Deus pode fazer o impossível. Eu não negarei aquele em quem eu tenho crido, aquele em quem eu confio, porque se Deus é por mim, nada vai ser empecilho para que eu cresça no nome de Jesus. Nós vemos que o nosso Deus é soberano, é tremendo, e aqueles jovens tinham isso
explicitamente em seu coração. Aqueles jovens declaravam: eu sei o Deus que eu tenho crido, o Deus que eu tenho confiado, e eu não vou negar, mas eu vou obedecer. E novamente aqueles jovens, quando lançado na cova dos leões, quando lançado na fornalha ardente, glorificaram o nome de Deus, e Deus reconheceu aqueles jovens. Deus reconheceu e fez com que os homens reconhecessem que Deus era com eles. O segundo ponto que eu gostaria de colocar: Deus falou não para Davi. Eu convido a todos a abrirem 1 Crônicas, capítulo 17, verso 2 e 4. 1 Crônicas, capítulo 17, 2 e 4 diz assim: Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: não será você que edificará um templo para a minha habitação. Aqui vemos Deus usando um servo dele para falar a Davi: Davi, você não vai construir um templo onde Deus habitará, onde o seu coração deseja fazer para Deus, mas sim o seu filho, o seu sucessor, conhecido como Salomão. Davi, ele tinha tudo para construir aquele templo, mas Deus disse não. Sabe quando você está apaixonado e acredita que é aquela pessoa que você vai namorar, vai noivar, vai casar, e Deus diz não? Ou então aquele momento em que você recebe uma proposta de crescimento profissional e financeira, e Deus diz não? Meus irmãos, o Senhor falou não para Davi, e Davi não bateu o pé com Deus. Muitas vezes nós temos batido o nosso pé com Deus: eu quero, e Deus tem dito não, eu não quero, não é o momento, espera, você não pode. Era o caso de Davi, havia muito sangue nas suas mãos. Meus irmãos, Davi, ele ouviu e obedeceu o que o Senhor tinha falado através daquele profeta Natã: não, vá Davi, diga não. E muitas vezes nós queremos dizer sim, porque achamos que é o melhor para nós, mas Deus tem o melhor para nós, e nós precisamos confiar e crer nisso, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel acreditava, porque nós sabemos que as coisas são loucas para o mundo, as coisas de Deus são loucas para o mundo, mas bênção para os filhos de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações e deixar o Espírito Santo de Deus guiar os nossos passos. O terceiro ponto que eu gostaria de deixar aqui: Deus não falou com Jó. Vamos abrir lá Jó capítulo 38, a partir do verso 1. Jó capítulo 38, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Verso 4: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Foi o que o Senhor disse a Jó. Eu acredito que todos conhecem a história de Jó, o livro de Jó, quem ele era e o que aconteceu com a sua vida. Jó era um homem reto, um homem justo, um homem íntegro, um homem que buscava ao Senhor. E nós vemos que ali nos primeiros capítulos, capítulo 1, Jó, ele perde todos os seus bens.
Jó, ele perde os seus 10 filhos. Jó, ali no capítulo 2, ele começa a questão da doença na sua vida, as chagas, as feridas. Ali Jó ouve a sua esposa proferir palavras contra Deus, para que ele falasse contra Deus. Ali nós vemos mais para frente os seus amigos contestando a fé de Jó, dizendo que ele estava em pecado. Mas nós vemos que Jó apenas queria entender o que estava acontecendo, e Jó então buscava ao Senhor as respostas, mas Deus naquele momento não queria falar com Jó. Deus não queria responder a Jó. Deus disse: não vou falar. Mas no tempo de Deus, Deus volta a abrir os seus lábios para falar ali no capítulo 38 que nós lemos: Jó, eu sou Deus, você é o homem que eu criei. Você precisa saber que quem faz todas as coisas sou eu. Então Deus começa a trabalhar na vida de Jó, começa a trazer ao coração de Jó que ele tem cuidado de Jó, que ele tinha um propósito na vida de Jó. Muitas vezes nós achamos que tudo está acabado, que nada vai dar certo, mas a última palavra vem do Senhor, e é o Senhor quem tem nos guiado, é o Senhor quem tem nos conduzido. Mas precisamos ouvir o que Deus quer dizer aos nossos corações. Se nesta noite Deus não quer responder, não quer falar, persevera, continue na presença do Senhor. Quando Deus não fala, nós precisamos continuar crendo. Quando Deus não fala, nós precisamos continuar orando. Quando Deus não fala, nós precisamos continuar crendo e orando mais e mais. E Deus se revelará, e Deus falará, e Deus ministrará um tempo novo, um tempo de graça. Deus fará com que o mar se abra e que nós passarmos a seco. Este é o nosso Deus. Mas tudo é no tempo de Deus. E nós vemos que o silêncio de Deus ecoou com uma negativa enfática na vida de Jó. Não vou falar. Mas no tempo certo Deus falou. E muitas vezes nós ficamos insistindo com Deus, achando que Deus ele é o nosso controle remoto. Mas Deus não falou apenas no capítulo 38 com Jó, mas mudou a vida daquele homem, mudou a história daquele homem. E nós vemos no último capítulo uma declaração maravilhosa de um homem que aprendeu quem era Deus. Jó capítulo 42, verso 5 diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Agora este era o novo Jó, um homem que conhecia Deus, não de ouvir falar, mas de estar com Deus. O não de Deus pode ser silencioso, o não de Deus pode levar um tempo, mas produzirá logo o som de muitas águas, a alegria e a bênção do Senhor nos corações dos seus filhos. Deus multiplicou a graça dele sobre a vida do seu servo, do seu filho Jó. O quarto e último ponto: Deus falou não para Paulo. Eu convido a todos a abrir 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo
o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Graças a Deus. Nós vemos que aquele homem que tinha a graça de Deus, o conhecimento de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus manifesto na vida dele, ele tinha um espinho da carne. Este homem que nós lemos, que nós aprendemos, que tinha uma vida com Deus, um homem que tinha uma dedicação, uma comunhão com Deus e na obra de Deus, porém Deus também disse não para ele, a este grande homem. Paulo, por 3 vezes, ele orou a Deus para que Deus tirasse dele esse espinho da carne, e Deus não tirou. Deus lhe deu uma resposta que é esta: a minha graça te basta. E Paulo, então, ouvindo essa resposta do Senhor, continuou firme e forte, alegre e perseverante na presença do Senhor, louvando a Deus, dando glória. Paulo não desanimou. Paulo, ele continuou. Paulo, ele obedeceu e não reclamou. Deus, ele age da forma que ele quer. Deus opera da forma que ele quer. E somente Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Paulo achava que o melhor para a vida dele era extirpar, tirar aquele espinho da carne da sua vida. Mas Deus tinha muito mais para Paulo, por isso que Deus disse: a minha graça te basta. Às vezes, achamos que o melhor para nós é aquilo que vemos, ouvimos, o que os nossos olhos acham, o que os nossos ouvidos humanos acham, mas o melhor vem do alto, porque só Deus faz o impossível acontecer, só Deus faz, e jamais haverá homem que faça o que Deus faz. O que Deus faz é a questão de falar ao coração, a questão de ministrar ao coração, a questão de sarar, restaurar. O nosso Deus, ele faz coisas que jamais será feita pelo homem, coisas que jamais será ouvida pelo homem, coisas que jamais será pensada pelo homem, porque ele é o Deus do impossível. É ele quem faz a obra. Igreja, se Deus fala não, que possamos ouvir o não de Deus e esperar, confiar em Deus, porque o amanhã pertence a Deus, mas o hoje, a minha graça te basta. Que nós possamos lembrar que na nossa vida cristã não é por força, não é por poder ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E Paulo fez prova disso. Paulo viu Deus operar prodígios através da sua vida. Paulo foi instrumento para que muitas vidas e igrejas pudessem nascer em Cristo Jesus. Que possamos fazer a prova do mover de Deus, do Espírito Santo de Deus, cada dia mais. Adão, ele ouviu um não de Deus. Davi também ouviu um não de Deus. Paulo ouviu também um não de Deus, e Jó não ouviu Deus até chegar o momento certo. Significa que Deus vai dizer não para mim e para você. Significa que Deus também não vai falar quando queremos, pois Ele nos responde nesta noite: a minha graça te basta. Mas chegará o dia em que Ele responderá a todos os seus filhos que lhe obedecem, seguem o caminho e carregam a cruz, dizendo: vinde, meu servo, minha serva, vocês que são bons e fiéis, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Que nesta noite o Senhor transforme a sua tristeza em alegria,
Que nesta noite o Senhor transforme a sua dúvida em esperança e em segurança no Senhor, porque a graça do Senhor nos basta. Mesmo os nossos ouvidos ouvindo o não de Deus, Deus há de cumprir a promessa dEle, o melhor dEle sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe. Oremos gratos ao Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos por essa palavra. Graças te damos porque Tu és maravilhoso e soberano e que Tu possas reinar sobre os nossos corações cada dia mais. Pai, que a Tua palavra seja em cada dia, ó Deus, guia para os nossos passos e que possamos ouvir a Tua doce voz e obedecer. Se é sim, que possamos obedecer o sim, se é não, que possamos obedecer o não, se é espera, que possamos obedecer o espera, mas que em todas as coisas o Teu nome possa ser glorificado. Deus, clamamos, olha para a Tua igreja, para o Teu povo, para os Teus filhos que têm estado acamados, doentes, enfermos, que a Tua mão poderosa traga, Senhor, o remédio, a cura, no nome de Jesus, a libertação. Nesta noite nós ministramos, no nome de Jesus, nós declaramos no nome de Jesus, a restauração da saúde na vida dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Aqueles que têm clamado uma porta de emprego, ó Pai, pela sua vida financeira, que o Senhor possa abrir, e que haja, Pai, prosperidade na vida dos nossos irmãos, que haja o pão de cada dia sobre a nossa mesa, que nós te agradecemos, que o Senhor tem suprido, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem multiplicado. Louvado seja o Teu nome. Pai, livrai-nos dessa pandemia, livrai-nos do homem mau, livrai-nos do inimigo, e que em tudo o Teu nome possa ser glorificado. Pai, abençoa, Senhor, a noite do Teu povo, que seja uma noite ainda de contínua, ó Pai, intimidade contigo, e que possamos Te glorificar, que possamos Te obedecer e em tudo fazer a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, o Brasil, que o Senhor esteja, Senhor, colocando homens e mulheres, levantando, Senhor, para que façam a diferença na nossa nação, e que essa nação possa declarar: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, livrai-nos de todo o mal, e que possamos descansar no Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, fique na paz, uma excelente noite, uma excelente semana na presença do Senhor. Obrigado pela companhia. Deus abençoe. Tchau, tchau.